Graça e paz, irmãos amados, bom encontrá-los e bom estarmos juntos na casa do Senhor para adorá-lo e ouvir a sua palavra. Também desejamos as boas-vindas e desejamos as bênçãos àqueles que nos acompanham, ainda que virtualmente, dos seus lares, à distância, não importa onde estejam. Desejamos que seja um momento onde a palavra de Deus também fale profundamente ao seu coração. Vamos iniciar o culto dessa tarde, abrindo a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago 4. A partir do versículo 1. Nós vamos fazer a leitura de maneira alternada, sendo que no último versículo, versículo 10, leremos em uníssono, todos juntos, como povo de Deus. Então, alternadamente, capítulo 4, de 1 a 10 em Tiago, eu inicio, os irmãos leem, e sim, será seguidamente feita a leitura. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Todos juntos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Temos uma palavra de oração nesse momento. Quero convidar a nossa irmã Cláudia que nos dirige a Deus nessa oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada porque estamos aqui na Tua casa. Vamos prestar esse culto, louvar ao Teu nome, Senhor. Fica com cada um de nós. Abre nossas mentes, nossos corações para recebermos Tua palavra. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós ficaremos de pé ao ouvir o piano, cantando o hino de número 316. Lembra como eu falei, ainda mais que tem menos gente hoje. Vamos cantar com muita alegria ao Senhor. Enquanto cantarmos o hino 316, aqueles que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo trazendo aqui ao centro com as ofilácios. Se você nos visita, nós queremos muito mais dar do que receber de você, mas se espontaneamente quiser participar desse momento, fique também à vontade. Hino 316.
Só ele esforça que bem diz, é quem nutre a semente, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo iluminar, como as águas cobrem o mar. Pode sentar, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Continuamos com a nossa série de mensagens nesse mês, nos domingos, no culto vespertino, com o tema Fé em Tempos de Incredulidade. 1 de Reis, capítulo 17. Primeiro de Reis 17, de 1 a 7. Antes você acha que eu vou pregar a mesma coisa, não é. O texto é o mesmo, mas o sermão é outro. 1 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. A porção da palavra de Deus, nesse texto de 1 Reis 17, de 1 a 7, nos diz o seguinte: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, curve sua cabeça, falemos com Deus. Pai querido, Deus bondoso, Deus onipotente, Senhor de todas as coisas, eis aqui o teu povo, suplicando mais uma vez em sua limitação, fraqueza, pecado, a tua misericórdia. E que o Senhor renove o seu infinito amor que teve já um dia para conosco e nos dirigiu por meio de Cristo ao aplicar sua palavra a nós, falando por meio dela, para que possamos ser o povo da tua palavra, o povo que conhece a tua palavra, o povo que ama a tua palavra, o povo que pratica a tua palavra para o louvor da sua glória. Fala conosco. Queremos ouvi-lo, entendê-lo e obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos conhecidos como o povo da graça. Nós sabemos que Deus nos salva única e exclusivamente por meio de Cristo e não por qualquer obra que possamos fazer ou até mesmo deixar de fazer. Ao confiar completamente na obra redentora de Cristo, nós temos a convicção por aquilo que Deus fez e aplica em nós, a convicção, a certeza da vida eterna por causa disso, não por nossa causa, não por causa dos nossos sentimentos, que são tão volúveis, cheios de altos e baixos, mas porque Deus prometeu e porque a sua obra definitiva, cabal, foi cumprida em Cristo e aplicada em nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Somos o povo da graça de Deus. No entanto, infelizmente, isso tem servido para muitas pessoas de uma falsa confiança. Eles acham que podem ter comunhão com Deus sem, porém, obedecer prazerosa e amorosamente ao seu Deus. E isso é extremamente enganoso, ilusório, perigoso.
Porque se a salvação vem somente pela fé na obra de Cristo, por sua vez, uma vida de bênção não pode ser vivida sem verdadeira submissão ao Senhor e sem verdadeira obediência a Ele por meio da sua palavra. Graça não cancela a obediência, obediência confirma a graça de Deus em nós. É óbvio que quando eu falo de usufruir das bênçãos ou da bênção de Deus, de uma vida de bênção, por favor, não me entendam mal, ou não entendam que eu estou ensinando coisas que estamos ouvindo nos dias de hoje em muitas igrejas. Alguns acham que, por obedecermos ao Senhor, Ele se vê obrigado a atender os nossos mais pecaminosos caprichos. Então vamos pontuar aqui de uma vez por todas. Não é disso que eu estou falando. Deus pode conceder essas coisas como fruto da sua misericórdia, do seu amor, para que possamos usá-las para o nosso bem-estar, sim, para a alegria do nosso coração, para abençoarmos principalmente os outros que precisam de uma mão estendida de socorro e que Deus nos torne instrumentos para socorrer essas pessoas. Mas quando eu falo de bênção, eu estou me referindo à própria presença de Deus ao nosso lado, a certeza de que ao estarmos ao seu lado, unidos em amor a Ele e a sua palavra, nós teremos em todo o tempo o seu cuidado, o seu poder nos envolvendo amorosamente, a sua mão estendida, protetora sobre a nossa vida. Ou seja, a bênção a que eu me refiro é o próprio Deus. Ao olhar para o texto, nós vemos que Elias estava num contexto muito semelhante ao que eu estou falando aqui. Para o povo daquela época, que havia se afastado de Deus, adotado o culto a Baal, um povo supostamente conhecido como povo de Deus, para eles naquele momento, com aquele novo culto, a principal ação religiosa na vida deles era a barganha. Na mente daquele povo, naqueles dias de Elias, havia a seguinte ideia: se nós fizermos aquilo que agrada a Baal, ele vai estar obrigado a nos dar algo que nós exigirmos dele. No caso aqui, uma grande, farta, maravilhosa colheita, uma boa vida. Vamos usufruir de tudo aquilo que Baal nos der, ele vai ser obrigado a fazer isso. Elias entendia a coisa de maneira completamente diferente. Primeiro, ele sabia que adorar Baal, servir a Baal, era uma grande mentira, não serviria para nada. Mas, ao mesmo tempo, dentro do culto verdadeiro a Jeová, ao nosso Deus, ele entendeu que o que era mais importante era se submeter, obedecer a Deus, mesmo que as condições fossem as mais adversas e, por que não, as mais estranhas possíveis. Por possuir um desejo profundo, lembra-se que domingo passado ele disse, de aquele Deus diante de cuja face eu estou, todos os dias eu estou com Ele. Ele queria experimentar mais ainda da presença de Deus. Mesmo em uma situação onde ele nadava contra a maré, onde ele ia contra todos os pensamentos que vigoravam nos seus dias no meio do povo, mesmo numa situação de total oposição à sua fé. É o que nós vamos ver nesse texto. Como nós podemos usufruir do melhor que Deus tem para nós, no sentido que a minha introdução apresentou aqui. Como podemos, então, usufruir de Deus, daquilo que Ele tem de melhor da sua pessoa, em sua palavra para nós, por meio de Cristo Jesus? E a primeira lição que aprendemos aqui é que nós podemos usufruir do melhor do Senhor, ouvindo e obedecendo a sua palavra. Você vai ver isso aí nos versículos 2, versículos 3 e 5. Veio-lhe a palavra do Senhor: retira-te daqui. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Logo que Elias termina de pronunciar a sentença contra Acabe, no início desse trecho da palavra de Deus, Deus se dirige a Elias.
O trecho diz o quê? Veio-lhe a palavra do Senhor. Elias estava em profunda conexão com o Senhor, seu Deus. Não estava apenas em comunhão com Ele, mas sempre atento para ouvir e fazer o que o seu Senhor ordenava e desejava. Para pessoas que são assim, a palavra de Deus se torna importante, relevante, essencial. Quem está em comunhão com o Senhor não se dirige mais à sua palavra de uma maneira displicente, de uma maneira indiferente. Para aqueles que amam o Senhor, a Escritura sempre tem muito a dizer, sempre tem muito a ensinar, e seu coração está sempre aberto, e lá na sua oração ele diz: Senhor, eu quero entender, para obedecer, para fazer sua vontade. Tais pessoas, assim como Elias, não abrem a Bíblia só para cumprir uma obrigação. Pronto, fiz minha devocional, tá bom. Abre a Bíblia, o pastor mandou abrir a Bíblia todo dia, ler, tá ótimo. O que disse eu não sei, o que eu li não entendi, mas não importa. Eu fiz o que falaram que eu tinha que fazer, não. Para as pessoas que, como Elias, entendem a importância da palavra de Deus, se dirigem à Escritura, que é a voz do Senhor, para ouvir os seus ensinamentos, dizer: Senhor, ajuda esse coração limitado e pecador a fazer a sua vontade. Eu quero me submeter à sua vontade. Os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro e a prata. A minha vida nada vale se o Senhor não estiver comigo. Como Elias, tais pessoas se sujeitam à palavra e não a palavra se sujeita a eles de maneira ou para a sua vontade egoísta. Tais pessoas são transformadas e não querem transformar a palavra de Deus. E dentro desse aspecto é importante então saber a maneira como Deus trata os seus filhos por meio da sua palavra. Os seus filhos se deleitam em ouvir a sua voz e fazer sua vontade, enquanto Deus, por sua vez, se deleita em desvendar as maravilhas da sua lei àqueles que o amam, buscam e desejam se submeter a esta mesma vontade. Neste maravilhoso relacionamento e desvendar da sua vontade, Deus deseja que nós venhamos a dar um passo de fé, o que acontece aqui com Elias. Você notou como nós, muitas vezes, com Deus, nós somos assim? Acho que eu espero conseguir explicar para você. A gente quer ver Deus fazendo alguma coisa primeiro na nossa vida, para depois a gente dizer: ah, sim, agora que Deus está fazendo alguma coisa, vale a pena, então, entender, ler, entender sua palavra e praticá-la. Mas não é esse, ou não é para esse relacionamento que Deus nos chama. Deus fala para Elias, Elias não fica: mas Senhor, o senhor pode mandar comida primeiro para mim? Senhor, o senhor pode mandar aí um jarro d'água para eu levar nessa missão? Senhor, o senhor pode acabar com Acabe e Jezabel primeiro para eu ficar mais tranquilo em meu ministério? Elias vai e faz o quê? Obedece. Ele dá um passo de fé, de confiança, porque no nosso relacionamento com a vontade de Deus, Deus não age da forma como nós pensamos ou queremos. Deus vai nos orientando em nossa jornada espiritual e comunhão com Ele, não à medida que Ele nos dá coisas para nós obedecermos, mas à medida que nós obedecemos, para Ele cada vez mais nos ensinar e dar doses da sua palavra e da profundidade da sua vontade para os seus filhos. O problema está aqui, a gente sempre quer que Deus dê primeiro. A gente quer um véu, uma cortina aberta, escancarada para saber a vontade dEle, para depois tomar alguma ação, fazer alguma coisa, mas não é assim. Deus diz: venha, faça a minha vontade, dê um passo de fé, faça aquilo que me agrada, obedeça a minha palavra. Ele se dispõe a falar por meio dela, mas Ele quer que nós obedeçamos incondicionalmente, em todo o tempo, com um ato de fé, porque foi assim que Elias fez. E convenhamos, ao olhar para esse texto, queridos, eu fiquei me debruçando sobre ele, nem sempre é fácil obedecer e se submeter à palavra de Deus. Se você não teve nunca nenhum tipo de luta,
Se você nunca teve algum tipo de dúvida, será que é assim mesmo? Eu tenho que fazer, está esquisito isso aqui. Eu queria que você me ensinasse a fórmula. Elias, em sua decisão de se submeter ao que o Senhor queria, mostra algo diferente diante de uma situação difícil. Veja, acompanhe aqui pela narrativa o meu raciocínio. Primeiro, Deus ordena que ele se retire e esconda-se. Vai lá para o Ribeiro do Querite. Vai se esconder. Perceba, um homem que estava diante da face de Deus, um homem cheio de fervor, inundado pelo Espírito de Deus, cheio de coragem, tem que se retirar e se esconder. Ficar no ostracismo. Deus diz, se retira. Acalma esse coração aí. Desculpa a grosseria, a palavra. Fica na sua, Elias. Às vezes a orientação e o momento no qual Deus nos coloca são incompreensíveis. Há situações nas quais a gente também, pelo contrário, quer ficar ali quietinho. Senhor, me deixa aqui no meu quietinho, tá tão bom aqui, eu não quero me envolver, eu não quero ter trabalho, eu não quero ter dor de cabeça, mas Deus faz o quê? Faz o contrário. Ele diz, vai retirar e vai fazer aquilo que eu quero. Às vezes, cheios de vigor, Deus diz, para, acalma. E às vezes a gente está, calma, agora é hora de agitar, é hora de fazer a minha vontade, é hora de sair do seu lugar de conforto, é a hora de ter dor de cabeça, é hora de se envolver, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Não importa qual seja a situação, o importante é apenas obedecermos. Esperarmos que o Senhor da vida dirija os nossos passos e faça a sua vontade. Há outras observações aqui também. O Senhor manda Elias para um lugar difícil, gente. Isso aqui é um tapa de luva de pelica e evangelho de prosperidade, né? Porque, Senhor, eu estou lá, vou até o rei Acabe, arriscando a minha vida, falando o que o Senhor ordenou para mim, então agora você vai me dar o melhor. Vai me mandar para um palácio, vai me dar um banquete, vai me dar vinho, como era naquela época, vai me dar tudo de melhor. Não. Vai lá para o Ribeiro de Querite. O Ribeiro de Querite, até hoje, queridos, é um pequeno riacho temporão. Quando tem chuva, tem água nele. É um fiozinho de água. Quando não tem chuva, ele acaba. Muito possivelmente Elias sabia dessa coisa. Senhor, você vai me mandar para aquele lugar, quando está seco, não tem água. Porque ele normalmente, além da chuva, dependia do derretimento da neve do Negueb para existir. Ele vai então para um lugar onde a vida, o sustento, não é garantido, é incerto, mas mesmo assim, ele obedece. Ainda que muitas vezes a decisão a qual Deus nos desafia a tomar pareça difícil, incompreensível, confiados naquele que fala, devemos tomá-la segundo a sua palavra. Vai ter água? Eu não sei, Senhor, mas eu vou fazer sua vontade. Vai ter comida? Eu não sei, Senhor, mas o Senhor falou. Eu vou fazer a sua vontade. Daí temos a nossa segunda lição. Como é que a gente pode obedecer, pode ter, usufruir do melhor de Deus para a nossa vida? Em segundo lugar, mantendo-nos no centro da sua vontade. Os versículos 5 e 6 nos mostram a realidade. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se. Os corvos traziam pão e carne, e bebia da torrente. A força do ministério de Elias, poder sobrenatural que acompanhou o ministério daquele homem, provinha não de um pequeno ribeiro ou de pequenas porções que um corvo trazia a ele todos os dias, mas de um manancial sobrenatural. Por isso ele pôde ficar e desafiar o mal da sua época.
Da mesma maneira, só assim podemos ser revigorados para lutar contra os principados, as potestades do mal que envolve os nossos tenebrosos dias. Se você não tem comunhão com o Senhor, se você não tem aprendido a ter comunhão com o Senhor, se você não tem andado aos pés do Senhor, enfrentará dias muito difíceis. Mas se com Ele você estiver, terá toda a fonte necessária para enfrentar, não importa o mal que venha sobre você, sobre mim, sobre nós. E Deus tem uma maneira de agir que às vezes parece para nós tão estranha, gente. Às vezes nós achamos que sabemos qual é a melhor maneira de Deus agir. Senhor, acho que desse jeito aqui é melhor. Ó Senhor, eu quero tal coisa, tem que ser desse jeito, nesse dia, nessa hora, dessa forma, tal pessoa, tal trabalho, tal quantidade de dinheiro, tal lugar que eu quero ir. Mas essa não é a agenda de Deus, meus irmãos. É para um pequeno riacho, um córrego temporão, como eu disse, uma pequena fonte de água que Deus manda Elias. Não é para um rio. A gente ouve tanta rua. Vem com o teu rio, inunda esse lugar. Deus não precisa de rio não, gente. Ele dá um riachinho para saciar a sede do seu povo. Senhor, me dá um banquete. Não precisa Deus dar um banquete. Ele pode dar um pedacinho de carne, um pedacinho de pão e vai sustentar aquele que confia nele. Isso porque às vezes, ao estarmos diante da abundância, que é a presença do Senhor, nos esquecemos dos afetos dele, daquele que nos doa todas as coisas que são que é muito mais importante do que elas. O fluxo de água não importa, a quantidade de comida não importa, mas sim aquele onde o rio de vida eterna emana e nos sustenta em Cristo Jesus. Deus escolhe as maneiras loucas desse mundo, loucas aos nossos olhos, para manifestar a glória do seu poder e do seu sustento sobre nós. Elias estava sendo sustentado não é por causa da água que tinha ali, aquela mixaria de água, aquela mixaria de pão, de carne, mas porque ele estava no centro da vontade de Deus. Estar onde Deus quer, fazendo a vontade dEle, nos dará sempre a certeza de que receberemos dEle o melhor para a nossa vida. Por isso temos aqui uma profunda lição de quê? De contentamento. Contente-se com o que Deus conceder a você e tenha certeza de que isto sempre será o suficiente. Note, lembre do contexto, era tempo não de abundância, era tempo de seca, de fome. Se você olhar mais para frente depois, vai olhar no texto, na narrativa, que alguns profetas tinham sido escondidos e viviam a pão e água. Elias tinha pão, água e carne. Aqueles profetas escondidos tinham pão e água porque eram ajudados por homens, ou por um homem. Elias, sem a ajuda de nenhum homem, tinha mais do que eles tinham naquele lugar. Mas a fome do corpo não pode ser comparada à fome da alma em uma época em que as pessoas estão distantes de Deus, alheias a Deus, a sua vontade, a sua palavra. Se não há temor de Deus na sociedade, onde podemos encontrar aquilo que é a única coisa que pode saciar um coração faminto, sedento. É por isso que Deus vai ao encontro de Elias e supre o que o seu coração, antes do que aquilo que o seu corpo quer, o que o seu coração precisa. Ele está disposto, portanto, a atender a todo aquele que humildemente o busca, saciando-nos quando nos contentamos em obedecê-lo e seguir a sua vontade. É ali que Deus dá a provisão necessária para Elias. Semelhantemente, Ele também quer nos alimentar em nossos mais profundos desejos e necessidades da alma. Quando estamos no centro da vontade de Deus, recebendo aquilo que Ele quer nos dar, no lugar que Ele quer que estejamos,
Por mais que a sua providência pareça carrancuda, estranha, incompreensível, é ali que seremos supridos em nossas mais profundas necessidades e anseios. Deus está atento aos seus filhos. Havia fome, sede. Pense bem, numa situação de sede, de fome, de seca, os animais não sentem fome também? Com certeza sim. Não sente sede também? Gente, se tem um animal que é faminto e come tudo que está na frente dele, esse animal, esse pássaro é o corvo. Sabe aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro? Esse é o lema de uma ave de rapina. Mas Deus, em sua providência, diz para aquela ave: você primeiro não, primeiro o meu filho Elias, ele vai comer aquilo que você vai pegar primeiro, e depois você come sei lá o quê. Porque quando Deus manda, até os animais obedecem para servir o seu povo e os seus servos. É conosco, homens e mulheres de pequena fé, que o Senhor se preocupe, Ele usará os meios todos necessários. Quando estivermos no centro da sua vontade, no lugar e no tempo que Ele deseja, fazendo o que Ele quer, Ele nos dará tudo aquilo que precisamos e dará tudo aquilo que aqueles que amamos também precisam. Há uma outra coisa muito importante para observar aqui. Para os judeus, os corvos eram animais e são animais imundos, porque eles tocam em cadáver. O judeu não tocava em corvo, muito menos na comida que um corvo ia trazer. Nós vemos aqui que Deus, para fazer a sua vontade, para nos sustentar, Ele não vai jamais se submeter aos caprichos do homem para executar aquilo que Ele, como Deus, deseja fazer. Aquilo que para os olhos dos homens parece imundo pode ser usado por Deus para a sua glória e o bem-estar dos seus filhos. Para nos sustentar, Deus fará qualquer coisa, usará até mesmo às vezes os ímpios para sustentar-nos, estendendo as suas mãos para nos ajudar de alguma forma. Conta aquela história, né? Que uma mulher escreveu ou mandou uma mensagem para uma rádio evangélica, dizendo que estava passando necessidade, precisava de oração e de ajuda. E um homem que não temia a Deus, que era um ateu, ouviu a mensagem, ligou para a rádio, descobriu o endereço dela. Era um homem muito rico, mandou os seus funcionários levar lá uma compra para ela e dizer: mas digam para ela o seguinte, quando acabar de entregar, diga: olha, foi Satanás que mandou entregar para você. Bateram então na porta que a mulher, começaram a entregar as coisas. Não, você já pode trazer, eu estou precisando mesmo. E quando terminou, eles falaram: olha, foi Satanás que mandou. Ela falou: não tem problema, porque quando o Filho de Deus precisa, até Satanás se submete e obedece ao Senhor, sem nenhuma dúvida. Não importa, Deus pode usar corvos, pessoas, ímpios, situações inusitadas, mas vai cuidar de cada um dos seus filhos que se submetem espontânea e amorosamente à sua palavra. Portanto, não estranhe o lugar e os meios que Deus tem usado para sustentar sua vida, sua alma. Pelo contrário, fique transbordante de alegria, pois isso tem servido para que você perceba que Ele é que está sustentando a sua vida, que Ele é que está trabalhando em sua fé, que Ele que está mudando, é Ele que está moldando a sua obediência. Talvez você não esteja no lugar dos seus sonhos, eu queria um emprego melhor. Talvez o salário não seja o salário que você planejou. Talvez não seja a casa no bairro que você sonhou, do tamanho que você queria, o carro dos seus sonhos, a vida que você sonhou, mas é nessa situação que Deus está perto de você, trabalhando em você e sustentando você. Terceira e última lição, se queremos do melhor de Deus,
Isso acontecerá quando passamos pelas provações da vida. O versículo 7 encerra dizendo: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Isso aqui é bom para você apresentar para o seu amigo que defende o evangelho da prosperidade, viu? Lição para você essa semana. Porque para um defensor do evangelho da prosperidade, não tinha que ter esse versículo. Elias foi diante do rei Acabe. Deus mandou ele lá para o ribeiro de Querite. Ele está sendo sustentado por corvo. Agora então vai vir o melhor de Deus para a sua vida. Vai vir só bênção. Agora ele vai ter banquete. Não. O ribeiro seca. Ser sincero, não é uma narrativa, para aqueles que são triunfalistas, não é uma narrativa estranha. Não pode terminar desse jeito, Senhor. Acho que um copista copiou aqui de maneira errada. Esse versículo não tinha que estar aqui. Não, gente, está aqui, está lá no original. É desse jeito mesmo. Passados dias, a torrente secou. Acabou a água. O que há de mais importante na vida do que a água para sustentar? Deus manda que Elias se retire para o deserto, para a sua proteção, com o intuito de mostrar que ele nada tinha a ver com aqueles valores ensinados por Acabe, por Jezabel, por aquele povo ímpio. Todavia, não era essa a primeira razão da sua saída ordenada por Deus. O Senhor desejava que houvesse seca na natureza, mas acima de tudo, Ele queria que houvesse seca da sua palavra. Numa sociedade pecaminosa, idólatra, a ira de Deus se faz conhecer, não em primeiro lugar, com raios caindo no céu, com uma tempestade vindo e dizimando a vida dos ímpios, com um rio enchendo e separando, a igreja ficando bem e os ímpios morrendo afogados. Não. A primeira manifestação, ou a maior manifestação, a clara, eu diria, manifestação da ira de Deus contra a impiedade, o pecado, a idolatria de um homem, de um povo distante dele, é a seca da sua palavra. Ela deixa de ser pregada fielmente. Ela deixa de ser anunciada. Ela deixa de ser distribuída. Ela é corrompida diante das pessoas, nos púlpitos que temos por aí. A sociedade em pecado e sem Deus passará por isso para que ela tenha sede e fome da palavra, para que então, ao reconhecer daquilo que ela realmente precisa, passe a ser inundada do seu conhecimento, como cantamos aqui agora há pouco, como as águas cobrem o mar. Nessa situação, Deus não está fazendo nada mais, nada menos do que revelar a sua ira sobre os homens. A chuva e o orvalho, que Deus falou que não cairiam mais, prefiguravam um significado espiritual que deixaria as almas ainda mais sedentas. Lá em Amós 8, 11 e 12 nós lemos: eis aqui vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei fome à terra, não fome de pão, nem de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Mesmo perto de um pequeno rio, alimentado por corvos, distante de todos, Deus estava com ele. O Senhor era o seu sustento, o Senhor era o seu alimento. E é quando nós passamos por grandes crises que somos dirigidos por Deus para encontrar nele a fonte de respostas à nossa vida, a água que sacia a sede, o alimento que sacia a fome. Não é na multidão de vozes que encontraremos o alento e direção necessários. É principalmente na solidão pessoal e ao mesmo tempo na companhia solitária com Deus que uma nova jornada e um recomeço surgem. Nós vivemos numa sociedade que não está acostumada à quietude, ao silêncio, à hora tranquila. A Rebeca falava hoje sobre as reels, né, filha? Os vídeos rápidos, como estão fazendo com que as pessoas não tenham paciência. Nós não temos paciência.
Nós perdemos a capacidade e a disciplina da contemplação. A gente senta sozinho por um instante e começa a dizer, Deus, fala comigo. Eu não quero falar, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero usufruir um tempo precioso na sua presença, de oração, abrindo a sua palavra, deixando-a penetrar no meu coração, aquecer a minha alma, transformar todo o meu ser. Às vezes nós temos que aprender a nos recolhermos da companhia dos homens, quando esse for o desejo do Senhor. É isso que ele queria para Elias. Elias, recolha-se. Esse mundo ao redor está difícil, você deu um primeiro passo, mas Elias, dá um tempo. Vai ali para aquele lugar, eu estarei com você, você vai ouvir minha voz, eu serei a sua riqueza, eu serei a sua companhia, a minha voz preencherá cada recôndito do seu coração, da sua vida. Aconchegue-se, deleite-se na suave, maravilhosa companhia de Deus e de sua palavra. Foi para o bem de Elias, do profeta, que Deus o recolheu à solidão. Ao atender suas súplicas e cumprir o que prometera através dele, Elias poderia acabar se enchendo do quê? De orgulho. Ah, você viu? Eu sou bom. Acabe agora vai se submeter, vai se quebrantar. Coitado de Acabe, eu sou um profeta que anda na face de Deus. Mas Deus atua dessa maneira na vida do profeta, para que o seu ofício não se tornasse um pedestal, para que ele tivesse mais glória do que o próprio Deus. É só quando muitas vezes nos retiramos da vida pública e estamos a sós com Deus, que podemos aprender que nada somos e que Deus é tudo em nós e por meio de nós. Às vezes é na frustração e na grande perda que o propósito divino se cumpre em nós. Todo servo que Deus usa deve passar, mais cedo ou mais tarde, pela experiência da prova de Querite, antes de realmente estar preparado para o triunfo em sua vida espiritual. Há muitos anos atrás, a Igreja Batista de Niterói passou por uma situação inusitada, acho que talvez eu tenha mencionado e ilustrado isso. Uma grande tempestade derrubou a construção. E naquele dia havia muita briga, muita luta entre protestantes e católicos. Um jornal católico, no outro dia, colocou na sua manchete: Deus odeia a obra dos protestantes. Em profunda tristeza, o pastor da igreja, em suas orações, buscava a resposta de Deus. Senhor, por que, Senhor? O que o Senhor quer com isso? Meu Deus, uma obra inteira derrubada no chão, numa chuva, e ainda as pessoas caçoando do seu povo, dos seus filhos. Em oração, à noite, à madrugada, buscando uma resposta de Deus, Deus falou a ele. Não com uma voz vinda do alto, mas foi preenchendo as ideias, mostrando a situação que o rodeava. E ele se dirigiu à igreja e disse: Deus me trouxe conforto. Ele destruiu aquele templo para que pudéssemos construir um ainda maior. E a Igreja Batista de Niterói fica na entrada da cidade. Todo mundo que entra ali não tem como deixar de ver a igreja até hoje. E ele compôs o hino 392, Vida Vitoriosa. Seguro estou, não tenho temor do mal. Em seu refrão, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Pode parecer um exemplo corriqueiro, mas ele nos ensina muito. E nos faz lembrar que o próprio Jesus passou 30 anos no anonimato para que pudesse começar o seu breve ministério de apenas 3 anos. 30 anos de ostracismo para depois ter um ministério de 3 anos. Aos olhos de hoje, para as pessoas, foi um ministério frustrado, fracassado, inócuo. Mas esperar e se preparar é muitas vezes o desejo de Deus para que depois coisas ainda maiores sejam feitas por nosso intermédio. Mas nós somos, como eu disse, seres incapazes, ainda mais nos dias de hoje,
de aceitar a reclusão, o preparo, a reflexão antes da ação. Lembre-se, Elias era um homem impetuoso, cheio de coragem. Você consegue imaginar? Se coloca um instante no lugar de Elias, um homem impetuoso, aquele cara que faz. Eu vou, eu quero fazer. Mas Deus diz, não, para. Você que é assim agitado, sabe, o que seria para você esperar um longo tempo? Quando o propósito de Deus se cumpre em nossa vida, as mudanças são inevitáveis. Quando Ele deseja mudanças e resistimos a elas pelo medo, pelo comodismo, Ele executa essas mudanças em situações que nos rodeiam, a fim de que não fiquemos estagnados. Elias teve que olhar as circunstâncias e mais uma vez ouvir a voz de Deus para que algo novo que iria acontecer, acontecesse. Querite secou. Queridos, as coisas deste mundo não vão durar para sempre. Ela só serve enquanto instrumentos de Deus para que os seus intentos se cumpram enquanto Ele desejar fazer algo de especial em nós. O arroio se secou para que Elias experimentasse da palavra de Deus, a própria palavra que ele pregava, para que ele vivesse aquilo que ele ensinava, para que ele sentisse um pouco da dor do povo, para que seu discurso não fosse mera palavra, mas fosse algo que ele vivia e experimentou. O servo de Deus não pode confiar nas glórias apenas. Nós passamos pela escola do Senhor a fim de confiarmos nele. Todos passaremos pelo momento em que a pequena fonte vai se secar. E é uma prova dura pela qual passamos, poderá seguir outra, e de fé em fé seguiremos firmes nos caminhos de Deus, experimentados em todas as coisas, vencendo todas as provas e sendo em Cristo mais do que vencedores. Quando o desemprego bater a porta, quando a pessoa amada nos for tirada, quando a doença se tornar nossa companheira, quando formos abandonados por aqueles que tanto amávamos, quando os negócios parecerem fracos e quase insuficientes até para o nosso sustento, quando Deus nos tirar algo que tanto amamos, alguém que tanto amamos, uma situação que tanto amamos, algo que tanto amamos fazer, que são no final como um arroio que se seca, não fiquemos perplexos. Tudo decai nesse mundo pecaminoso. Passa debaixo do sol. É justamente nessa hora que Deus estará trabalhando em nossos corações para que confiemos nele completamente. E é ao mesmo tempo nessa hora que podemos ter a certeza de que Ele nos sustentará, usando o seu poder. E outras maneiras que às vezes são até mesmo desconhecidas e estranhas para nós. Você quer experimentar do melhor que Deus tem para você? Obedeça a sua palavra. Coloque-se no centro da sua vontade. Experimente as provações da vida, vendo nelas oportunidades poderosas de transformação e cuidado de Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 32, sabendo que em sua fidelidade Ele nos sustenta em todos os momentos. Senhor, ó Pai,
ventos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Estamos chegando ao final do culto. Antes de mais nada, lembrando que o reverendo não conosco hoje, está acompanhando seu pai que está internado no hospital. Orem por ele, tanto Nelson avô como Nelson filho, e também pelo neto que casou ontem, né? Oremos por todos os Nelsons, para que Deus abençoe a vida deles. Vamos ter uma palavra de oração, receberemos a bênção e cantaremos a primeira estrofe e o refrão do hino 368. Despede-nos em tua paz, Senhor. Coloca-nos na tua vontade, no lugar e no momento que o Senhor deseja. E faça conosco o que te agrada, para que o nosso coração encontre no Senhor todo o prazer que este mundo não pode e jamais poderá nos dar. Ajuda-nos em nossa debilidade espiritual, que possamos confiar no Senhor e nas provisões santas que o Senhor nos concede, mesmo quando elas não parecem aos nossos olhos limitados, as mais sábias, as mais corretas, que possamos lembrar que o Senhor, em todo o seu poder e sabedoria, nos ama e em Cristo Jesus sempre, sempre tem e terá o melhor. Louvamos o teu nome e pedimos: despeça-nos em tua paz, abençoe o teu povo, visita os enlutados, os enfermos, traga paz àqueles que estão perdendo as suas esperanças, abençoe os casamentos e as famílias, abre porta e dá sustento àqueles que estão desempregados, reaviva no coração a tua obra e o teu amor, para que a tua chama não se apague, e fica conosco. Pois se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sequer dar um passo, em nome de Jesus. E agora, irmãos, ide-vos em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e soberano Pai, que a comunhão e as ternas consolações do seu Santo Espírito sejam sobre cada um de vós que sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, hoje e para todos sempre.
Aleluia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus os guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Pode sentar, queridos. Temos visitantes pela primeira vez, levante sua mão. Visitantes pela primeira vez, ali, 2 pessoas. Uma alegria tê-los aqui conosco. Se puderem deixar depois, se já não deixaram um telefone para contato, por favor, gostaríamos de entrar em contato com vocês. Receberão aí uma lembrança nossa. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém visitando pela primeira vez? Deixa a mão levantada. Não, somente eles. Tá? Sejam muito bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui mais uma vez. Queridos, fiquem atentos, antes da saída do pastor, aos avisos que serão projetados aqui. Dentre eles tem um, Presbítero Francisco, eu pedi para colocar lá, viu? Deu tempo. Mas amanhã, excepcionalmente, por causa do feriado, não haverá reunião de oração da UPH. Bom, para você não vir aqui, de repente, perder a sua viagem, né? Então não teremos essa programação excepcionalmente amanhã. Fique atento aos avisos, anote direitinho, até a saída do pastor. Uma boa semana, meus queridos, na presença do Senhor.